Tá, não, eu ponho pra... Tá gravando? Que data que é a prova de vocês? Ah, tem que terminar antes da prova, né? Eu ponho, acho que dá 2 semanas, né? Dá 2 semanas. Eu vou participar dessa aula. Eu vou participar. Não, mas eu não deixo um dia só, eu deixo uma semana. Essa aula vai incomodar. Mano, Hoje é dia... eu tenho que ficar com o meu pet, senão o bagulho já sei que... Esta semana vocês têm simulado? Não, fica até semana que vem. Agora tá falando. Olha o truque, vai reassistir a aula. O quê? Não, pra gravar a aprovação no YouTube. A gente gostou mal, né? Bom, vamos lá. Tá tudo puto enquadramento bom. Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a Índia. Só para ilustrar o início aí da aula, esse aqui é o Taj Mahal, é uma das 7 maravilhas do mundo. É uma obra que foi feita aí por um dos membros da dinastia que controlava a Índia lá atrás da história, e foi feito por amor para a sua amada, né? Foi um presente, tudo feito em mármore, é um negócio maravilhoso. E hoje é o mausoléu dos dois, os dois estão enterrados ali, tá bom? Então, mas vamos para a questão aí da Índia. O cara constrói um templo pra... Bom, ela está localizada aí no hemisfério oriental, certo? E no hemisfério norte. Está aí no Oceano Índico, tá? Entre a Baía de Bengal e o Mar da Arábia. Isso dá algumas características bastante especiais para essa região, né? A começar pela questão física. Por quê? Porque é um território que está meio que, como eu vou dizer, vou usar um termo bem evoluído, socado. Está socado aí no sul da Ásia, né? Espremido entre a Cordilheira do Himalaia, né? Com um muro gigante aqui que está aí entre 5.000 e 7.000 metros de altura, o que acaba isolando muito a Índia do restante do continente, né? O que fica de espaço aí entre a Índia e o restante da Ásia é este pedaço aqui em cima que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o que representa, tá? Mas a Índia é dividida em 3 regiões, basicamente, né? Tem a porção mais ao norte, que é a Cordilheira do Himalaia, que dá algumas condições climáticas para eles também, associado à realidade aqui do Oceano Índico, que a gente já vai falar também. Tem a planície Indogangéica, que é a planície do rio Ganges, Brahmaputra e do rio Indo, que passa por aqui, né? E aí é a região mais fértil, vamos dizer assim, do país, do subcontinente indiano, né? E aí a gente tem então nessa região, uma região que tem muitas enchentes, é uma planície aluvionar, onde a gente tem periodicamente, e é muito comum, todos os anos acontece durante o verão, que é o extravasamento, eu vou chamar de violento, dos rios que passam por aqui pela planície Indogangéica, tá bom? Isso é bom e é ruim. É bom por quê? Porque alimenta o solo dessa região com muita fertilidade, né? À medida que os rios da região, durante o período de verão, extravasam do seu leito, eles trazem muitos colóides minerais, que são as menores partículas na granulometria aí da mineralogia, e trazem bastante matéria orgânica para essa superfície aluvionar aqui. Então a gente tem solos muito férteis. Essa é a parte boa. A parte ruim é que é a região de maior concentração populacional e a população sofre bastante com essas cheias, todo ano. Já é esperada, mas assim, não é um país, vamos dizer, rico. Está num processo de crescimento até que rápido, vamos dizer assim, mas não é um país rico. Então eles não têm exatamente a melhor infraestrutura para se proteger contra as enchentes e as perdas, muitas vezes, de recursos, a perda aí de infraestrutura construída, de construções, né, construção civil, as casas das pessoas, disseminação de doenças por causa dessas cheias. Alguns desses rios não são, vamos dizer assim, os mais saneados, né, com o maior saneamento básico do mundo, né? Na verdade são alguns dos
dos mais poluídos aí do mundo. Lembrando que a gente tem uma população bastante grande aí, né? Hoje a gente está em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente, né? Bom, mas vamos concentrar primeiro na parte física, né? E a parte aqui número 3, que é a Planalto do Deccan, que é uma região de embasamento cristalino, uma região bastante rica em termos minerais, tem muitos minerais metálicos, ferro, manganês, você tem outros minerais que são importantes aí na economia do país, e tem uma grande exploração desses recursos por aqui, tá? Além de exploração agrícola também, tem bastante, tanto nessa região quanto por aqui, mas se concentra mais na região mais fértil, beleza? Basicamente isso, né? E aí o Rio Ganges, como eu falei para vocês, passa aqui pela planície indo-gangeica, que é bastante importante, que além de ser um rio, é um rio assim, que eu vou dizer palavras minhas, que é pau para toda obra, vamos dizer assim, né? Porque é um rio onde as pessoas captam água para consumo, é um rio onde a população despeja esgoto, é um rio que é sagrado para a população hindu, as pessoas têm que se banhar para purificar a alma e apodrecer o corpo, vamos dizer assim, né? Não, eu faço piada, mas a situação é bastante complicada, porque é um rio bem poluído, né? E tem algumas práticas de parte da religiosidade, a mais fundamentalista, não no sentido de luta, de briga da palavra, mas a mais fundamentalista no sentido das crenças, de como o contato com o além deve se dar, né? O que eu estou dizendo? Que para uma parcela da religiosidade que a gente tem aqui, os Sikhs, por exemplo, quando as pessoas morrem, o caminho para o Nirvana seria o Rio Ganges. Então, se as pessoas morrem, o que acontece com elas? São jogadas no rio. Então é muito comum, é muito comum córregos passarem, né, boiando e irem embora, rio ajustante, assim. E para eles é comum, para eles é normal isso, porque é uma prática que já se sabe que parte da religiosidade do país pratica, né? Diga. Sim, também. Tem uma parte da religiosidade que crema as pessoas, mas aí é menos problema, né? Porque assim, são as cinzas, menos problema não, tem problema, porque o corpo já está cremado, né? Se você tiver vetores de doenças ou alguma contaminação, não existe mais, porque foi cremado, né? Até é bom para fertilização aí das regiões quando tem enchente, né? É lógico que se for muita cremação, muita cinza, o rio acaba ficando com mais material particulado do que deveria ficar, né? Porque são cinzas, né? Mas, e as pessoas se banham no rio, né? Como eu disse, vou repetir o que eu já falei, se banham no rio, consomem água desse rio, esgoto é lançado aqui. A sorte é que é um rio com um volume de água bastante grande, né? Mas mesmo assim você tem problemas com relação a isso, tá bom? Em termos climáticos, o que acontece? A gente tem o chamado clima de monções. Como funciona? Vou voltar na outra imagem, né? Vou voltar aqui. A gente tem tô com cordilheira na cabeça. Oh meu Deus, veio cordilheira na cabeça, fugindo Não, trópico, obrigado. O trópico de Câncer aqui está bem em cima da porção central da Índia, né? E a gente tem o Equador a sul, beleza? E o que acontece? Vamos para essa outra aqui, né? Trópico de Câncer, Equador passa por aqui. A gente já conversou em outro momento sobre a movimentação geral das marés, né? A gente tem no hemisfério sul, lembrando, o planeta rotaciona neste sentido, né? Rotaciona nesse sentido, de oeste para leste. Então, o que a gente tem? Uma tendência que as massas fluidas se mantenham, pelo velho princípio da física, na posição de repouso. Se a superfície da Terra vai para lá, a gente tem uma tendência que as massas fluidas, tanto a atmosfera quanto oceanos, e principalmente na região equatorial, onde a maior velocidade linear acontece, que essas águas se movimentem no sentido oposto, beleza? Tanto no Oceano Atlântico, quanto no Oceano Pacífico, quanto no Oceano Índico. E aí o que acontece? Essas massas de água vêm para cá na região equatorial. Quando elas chegam na região, quando elas chegam no continente, elas se dissipam, né? Uma parte vai para sul, então estou dando exemplo aqui no Brasil, mas já passo para lá.
se direcionam para sul no Brasil, então a gente tem correntes quentes aqui, por isso Mata Atlântica, por isso essa vegetação toda, e a gente tem uma movimentação anti-horária no Oceano Atlântico Sul. Movimentação horária no Atlântico Norte, porque olha o que acontece, elas vêm aqui e fazem este movimento, certo? Para compensar esse movimento na região equatorial das águas para cá, né? Das águas de leste para oeste. Então faz esse movimento. Faz isso no Oceano Atlântico, faz isso no Oceano Pacífico e faz isso na região do Oceano Índico. Só que no Oceano Índico, olha só, aqui até que funciona bem, no Oceano Índico Sul. Mas no Oceano Índico Norte a coisa fica meio fechada, né? A água circula pouco, porque é um continente grande que impede essa movimentação mais ampla da água. Então o que acontece? Aqui no Golfo de Bengal e no Mar da Arábia, a gente acaba ficando com essa água retida, vamos dizer assim, né, nessa região. E ela recebe durante o verão muita insolação, muita insolação. O resultado é que é uma região de águas muito quentes, né? E aí durante o verão, o Sol incidindo perpendicularmente no Trópico de Câncer, a gente vai ter um aquecimento muito grande dessa região, né? É a região onde a gente tem, talvez, as águas mais quentes do mundo, uma evaporação bastante intensa. E aí o que vai acontecer? Durante o verão, a gente tem esses fluxos de vento que vão em direção ao continente, que é padrão, acontece, né? A gente sempre tem uma brisa marítima que vai do oceano para o continente, visto que durante o dia o aquecimento da atmosfera se dá mais intensamente sobre o solo, né? Porque o solo recebe energia solar, transforma rápido em temperatura, e na água o sol permeia a água, né? Então esse aquecimento se dá numa camada, né? Vou chamar de uma camada da água bastante espessa, dependendo aí da turbidez dessa água, a gente tem mais ou menos permeabilidade dessa luz solar, né? Então, esse aquecimento que se dá aquecendo a superfície e imediatamente a atmosfera, se dá mais no continente, beleza? E a gente tem, então, uma brisa marítima que se dá, né, que acontece em direção ao continente. Qual é o resultado disso? Essa evaporação intensa com a brisa marítima que acontece nesse sentido, né, faz com que a gente tenha chuvas muito intensas. Some-se a isso, a gente tem aqui a Cordilheira do Himalaia, né? A gente vai ter um muro, eu não vou dizer que impede, né, a passagem da massa de ar, mas restringir, é um impedimento, vamos dizer assim, um obstáculo, era essa palavra que não vinha. É um obstáculo que tem de 5 a 7 mil metros de altura, né? Então essa massa de ar muito úmida que vem aqui, quando chega aqui na Cordilheira do Himalaia, não é que nem a gente aqui na nossa Serra do Mar. Tem que subir 700 metros, né? Aqui, eles têm que subir, a água tem que subir, a massa de ar úmida tem que subir 5 mil, 7 mil metros. Então ela vai subindo, vai condensando, vai formando nuvens, chove, são 5 a 7 mil metros de processo de perda de temperatura, condensação, formação de nuvens, formação de chuvas, ou seja, é muita chuva que acontece nessa região, né? Sem contar que já é uma região bastante úmida, né? Essa massa de ar já forma chuvas convectivas, forma essas chuvas orográficas aqui. Então é uma região que durante o verão vai ter chuva. Estou achando uma palavra absurda para falar, mas chuvas em os maiores volumes do mundo, vamos dizer assim, né? Se na Amazônia a gente vai ter ao longo do ano 2.000, 3.000 milímetros, a gente tem um pouco mais do que isso concentrado só nos meses de verão aí na Índia. Então a gente chega a 4.000 milímetros, mais do que na Amazônia durante o ano inteiro. Às vezes 5.000 milímetros, né? Então é chuva demais, diga. Em relação àquele nome do oceano lá das correntes, onde é que fica o termo da Bermuda? Fala que mas tem alguma coisa a ver aí? Não tem nada a ver. Pode ser. Na verdade, essa história do termo das Bermudas fica aí na ordem das lendas, né? Tem gente que pesquisa sobre isso, mas
off-label, vamos dizer assim, né? Fora da pesquisa oficial, até onde eu sei, né? Então, assim, pode ser que tenha a ver com esse movimento de rotação da atmosfera, com esse movimento aí de rotação dos oceanos. Eu não sei te responder, porque... Então, tem dados aí que mostram que aviões desapareceram, navios desapareceram. Mas não se sabe, não sei te responder por quê, né? Porque está muito na história das lendas que as pessoas circulam de umas para as outras, né? Tipo lenda urbana, sabe? Ninguém consegue provar, mas as pessoas percebem que acontece, né? Não sei te responder cientificamente o que acontece ali, né? Mas dizem que as coisas acontecem ali, né? Bom, vamos lá. No Ministério tem um episódio exclusivo do negócio casinhagem. Obrigado. Beleza. Então é isso. A gente tem uma condição bastante complicada, né? Porque durante o verão a gente tem esses níveis de chuva bastante elevados. E durante o inverno, lembra bem, a gente está aqui na Cordilheira do Himalaia a 5, 7 mil metros de altitude. Então, no topo da Cordilheira do Himalaia, a gente tem as neves eternas, é muito frio, é relativamente seco. E quando chega o inverno, acontece o contrário, né? A gente tem essa massa de ar fria que vem do topo do Himalaia, de ar frio, né, que escorre literalmente pela vertente sul do Himalaia e traz esse ar muito frio e muito seco. Então, a condição é bastante complicada ali, né? Durante o verão você tem essas enchentes, que a população sofre bastante. Como eu falei, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é a fertilidade dos solos. E a parte ruim é que a população sofre bastante com isso. Perde dinheiro, perde a vegetação, os cultivos que eles plantam ali, né? Você tem doenças, né? Você tem esgoto vazando, você tem uma série de problemas bastante complicados, né? E durante o inverno você tem as secas. As pessoas aí, principalmente no interior, acabam tendo que andar quilômetros aí para buscar água. A região fica bastante seca. Quando a gente está falando de interior, eu estou falando principalmente aí do Planalto do Deccan, tá bom? Porque a gente tem as maiores concentrações aqui, a gente já vai falar disso, né? Aqui em Mumbai e na região de Bangalore, que a gente já fala, tá bom? Vamos lá? Aspectos históricos e econômicos de uma forma geral, né? A Índia foi colônia da Inglaterra por um bom tempo. Aí durante a descolonização africana, não foi só africana, na verdade, as potências europeias acabaram não conseguindo manter aquilo que elas tinham aí, que controlavam e estimulavam o desenvolvimento, é lógico que por seu interesse, né? Mas estimulavam o desenvolvimento. Então a gente vai ter aí na Índia construção de ferrovias, o desenvolvimento aí de economias, comércio com a metrópole, e a partir da descolonização, no final da Segunda Guerra, a Inglaterra e as outras potências europeias acabam ficando com uma dificuldade muito grande não, só ela. Eles achavam que não seria aula do Michele. Ah, sim. Alguém mandou pra ele? Cadê os representantes? Olha aqui, eu já faço muito. Peraí, eu já faço muito bem meu papel e são dois representantes. Não vem colocar a representante não, gente. Ó, ali, ó. Eu não sou representante. Eu cheguei atrasada. Eu cheguei atrasada. Se ele chegar de novo, me avisa. Porque eu estou de frente para vocês e acabo não vendo. Eu quero muito ver o Urano. Ah, não. Ela tá bombada. O cara vai estar muito foda. Continuando. E aí durante o período, deixa eu ficar aqui, aí durante o período colonial, a Índia foi importante para a Inglaterra, né? Era chamada até de a joia da coroa, porque é uma região assim, muitos recursos minerais, bastante solo fértil, uma população enorme, né? Uma população, como eu vou dizer, pacífica, né? Que não trazia grandes problemas assim
no relacionamento. Então era, vamos dizer assim, a colônia preferida, como se diz assim, a joia da coroa, né? E aí depois, né, em 47 a gente vai ter aí a independência da independência da Índia. Tem a participação forte aí do Gandhi, né, que era aquele personagem, né, que todo mundo conhece. Ele defendia aí que tivesse uma revolução silenciosa, tranquila, basicamente pela desobediência civil, né? Então a Inglaterra, durante esse período aí, durante todo o período de colonização, recolhia impostos, estimulava a produção, a exportação a preços muito baixos, a exportação para a metrópole, sem que a Índia recolhesse impostos sobre essa exportação. E a partir desse período aí, final da Segunda Guerra, né, o Gandhi, esperto, percebendo que a Europa se enfraquecia, a Inglaterra também se enfraquecia, estimulou esse desenvolvimento da desobediência civil, né? Então as ordens que a Inglaterra dava, de recolhimento de tributos, de exportação de determinados produtos para a metrópole sem recolhimento de impostos, ele começou a não aceitar, começou a estimular que o país não obedecesse. Aí a Inglaterra vai se meter a brigar com a Índia naquele momento que eles estão sem conseguir alimentar a própria população, sem conseguir se desenvolver. Então a gente acabou em 47 tendo a independência da Índia, tá bom? Deixa eu só tirar daqui porque eu quero mostrar uma coisa no mapa. E aí a gente tem, em 71 mais ou menos, né, a desanexação. O Paquistão era parte da Índia, né? Tinha o Paquistão Ocidental, o Paquistão Oriental, que é o que a gente conhece hoje por Bangladesh, né? Em 71 a gente tem a tendência aí à desanexação do Paquistão, tanto oriental quanto ocidental. Os dois vão se desanexar. Em 71, Bangladesh que era o Paquistão Oriental, acaba se denominando Bangladesh, e hoje é um país independente. E Bangladesh é um país que tem crescido, né, nesse cenário internacional de globalização. Se vocês pegarem boa parte das coisas que vocês compram em termos de indústria têxtil, tem uma etiqueta para ver se essa camisa é de Bangladesh. Eu também venho, não dá nem para ler. Não. Mas se vocês pegarem boa parte das roupas que vocês compram em grandes redes, aí tipo Renner, C&A, essas lojas grandes, né, que importam bastante coisa, boa parte da indústria têxtil que vocês compram são produzidas em Bangladesh. Produz bastante coisa, tem crescido. Lógico, com tecnologia, com produções de baixa tecnologia, mas tem crescido a economia de Bangladesh razoavelmente. Professor, tem uma razão para Bangladesh religiosa ou não? Então, eles começaram... Você tem, entre o Paquistão e a Índia, você tem um conflito que acontece ali, atualmente está até meio paradinho, mas os dois são islâmicos, tanto Bangladesh quanto o Paquistão. O Paquistão é um pouco mais fundamentalista, né? É uma região um pouco mais, assim, como eu vou dizer, montanhosa, com desenvolvimento daquelas coisas de tribos, né? De clãs. É uma região montanhosa, difícil de formar um sentimento de nação. Já Bangladesh é uma região que está aí, litorânea basicamente, com rios importantes, acaba formando um sentimento nacionalista mais forte, uma região plana, uma região que desenvolveu essa industrialização, né? Tem um porto importante aqui, então consegue ter uma vida muito mais cosmopolita, vamos dizer assim, do que o Paquistão, que está muito nessa coisa tribal, né? De disputa, o Paquistão tem tecnologia nuclear, tem a bomba nuclear, né? E disputa com a Índia, a região da Caxemira também, né? Que tem maioria islâmica, então a Índia não faz tanto sentido para a Índia em termos culturais brigar pela região da Caxemira, né? Faz mais sentido para o Paquistão, mas para a Índia é importante porque isso aqui, como é montanhoso, e a Índia está, olha só, Cordilheira do Himalaia, região muito montanhosa aqui. Essa aqui é praticamente a única região que a Índia tem de passagem, de rota comercial, né? Então ela defende isso, né, muito forte, ela não quer perder o controle dessa região, senão ela fica mais isolada do que ela já é, né? E para ela se conectar, para a Índia se conectar com o restante do mundo,
ou ela sai para o sul, se ela tivesse que comunicar com, por exemplo, a parte central da Ásia, né? Se não fosse o caminho aqui pela Caxemira, ela teria que fazer todo esse caminho, vir aqui pelo Mar Vermelho, né? Pela Golfo Pérsico, né? E aí seria um pouco mais complicado, tem custos maiores. É mais fácil para ela passar por aqui para acessar esses países mais da Ásia Central, vamos dizer assim, né? Então é importante, né? Então, a razão para a sua resposta é isso, né? É um país que é um pouco mais cosmopolita, apesar de ser um país islâmico, né? Mais cosmopolita do que o Paquistão, que tem essa coisa tribal muito forte, né? Beleza? É um país também que desenvolveu ao longo da sua história, aí, durante o período aí de colonização, as plantations, que a gente já conhece da história aqui do Brasil, inclusive, né? Baixa mecanização, mão de obra bastante intensa, produtividade alta, exportação para a metrópole muito forte, né? Esse é o padrão de plantation que a gente teve durante o período colonial aí. E a gente tinha aí no país também uma forte tradição de agricultura de jardinagem. O que é agricultura de jardinagem? É agricultura, como é que a gente cuida de um jardim, né? Tem algum tio, avô, alguém na família que cuida do jardim? Está quase todo dia ali cuidando, né? Tomando muito cuidado, né? É diferente de uma plantation, onde você tem uma produção de larga escala, um produto único, né? E um cuidado meio padrão, né? A jardinagem já é um cuidado um pouco mais familiar, né? Um pouco mais cotidiano, vamos dizer assim, né? E ali na região a gente tem muito isso, né? Porque é uma população bastante grande, boa parte da agricultura e do fornecimento de alimentos para essa população gigantesca que a gente tem na Índia se dá por meio dessa agricultura de jardinagem, tá bom? Boa parte aí dessa jardinagem se dá em regiões de declividade relativamente alta, né? Então eles usam muito terraceamento, né? São grandes produtores de arroz, são grandes produtores de trigo, são grandes produtores de tabaco atualmente, né? Juta também é uma coisa que eles produzem bastante, né? O que é juta? É uma coisa que, sabe, esteira de praia, aquela esteira daquele matinho seco, aquilo é juta, né? Só que na Índia, produzir coisas com aquilo é muito tradicional. Então, para a economia local, parece bobagem destacar a juta, mas para a economia local, com 1,5 bilhão de pessoas, a produção de juta alimenta uma parcela enorme da população. Então, vale a pena destacar. E produzem tabaco para o mundo, produzem trigo, não para o mundo, mas para a região, bastante forte também, né? E é isso. Faltou falar alguma coisa? Achou que não. Vamos para o próximo. Se funcionar a bagaça. Oi? Não entendi. Agricultura é importante também. A região, todo o Oriente, de uma forma geral, consome bastante arroz, né? A China, o Japão, Laos, Camboja, Vietnã, a própria Índia consome bastante arroz. Então a produção do arroz, que é a tal da risicultura não é produção de risos. Piada boa, eu sei que por dentro vocês estão morrendo de rir. Mas a piada foi excelente, apesar do silêncio. Obrigado, um ponto na média. Um ponto na média também. Não, 2, porque ele além de rir, ele aplaudiu. Mas brincadeira à parte, o arroz é importante aqui na economia também, né? Porque toda essa região oriental consome bastante arroz, né? E além das regiões, olha só, que são planícies aluvionais aqui, produzirem arroz nessas áreas mais alagadiças, nas áreas de terraceamento eles produzem bastante também. Então, uma região muito promissora para a produção de arroz, tá bom? Aqui são alguns dados gerais, né, que a gente nem... Só para efeito de curiosidade, que a gente tem 26 de janeiro, proclamação da República lá do país, 15 de agosto, independência, são alguns feriados que a gente tem lá, 2 de outubro, aniversário de Gandhi, a gente tem as principais cidades, olha aí, Nova Delhi, Agra, Varanasi, Bangalore, que é o Vale do Silício indiano, né? É uma região onde a gente tem uma série de empresas de softwares, uma série de empresas aí de aplicativos de celular,
as empresas... É lógico que a gente está falando aí da Índia, que não é, vamos dizer assim, a meca da quarta revolução industrial, né? Mas aí, dentro das empresas da terceira revolução industrial, a gente tem algumas empresas locais, do ponto de vista aí de softwares, de aplicativos, empresas multinacionais que vão para a região de Bangalore para explorar essa mão de obra que é mais barata. Pensem na comparação de quanto custa, né, dentro da mesma profissão, o pessoal que trabalha no Vale do Silício norte-americano, né, e quanto custa a mão de obra em Bangalore, na Índia. Por isso, muitas empresas têm ido para lá, porque a gente tem uma população de 1,5 bilhão quase de pessoas na Índia, essa população cresce bastante, né? A tendência é ultrapassar a China. Por quê? Porque a China desenvolveu a política do filho único, né? Lembra? A China basicamente é uma ditadura, né? Se é uma ditadura, desenvolveu a política do filho único, obrigou as pessoas só a terem um filho, e se para ter o segundo teria que ter autorização do Estado. Quem não tinha autorização do Estado engravidava pela segunda vez. As mulheres eram submetidas a aborto forçado, muitas vezes com substâncias químicas, né? As famílias eram execradas publicamente, tinha um documento, um carimbo no documento de inimigo do Estado, e essa coisa toda de ditadura, né? A Índia tem um probleminha, é uma democracia, se aqui dá pra gente chamar isso de um probleminha, porque é uma parte boa. Só que por ser uma democracia, não tem esse controle de cima para baixo. Por mais que eles estimulem que as pessoas tenham menos filhos, na Índia é muito tradicional, né, essa coisa de ter muitos filhos. Para eles é um orgulho, uma família com 8, 10, 12 filhos, assim, é um orgulho, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para os avós, aquela família gigantesca, né? Aquelas festas que enchem o quintal, para eles é o máximo. E tem uma questão religiosa também. A Índia tem, o hinduísmo tem a coisa das castas. As castas já acontecem dentro do mundo não humano, dos animais, né? Então, por exemplo, a vaca é sagrada. A vaca seria o último estágio antes de um Vaishya, né? Que é a casta mais baixa. Você tem abaixo dos Vaishyas, você tem ainda os Dalits, os intocáveis, né? Que são aqueles que, por alguma razão, estão fora desse desenvolvimento. É como se fossem pessoas impuras, almas impuras, né? E dentro dessa tradição das castas, o que acontece? Então é uma sociedade muito preconceituosa. Sim, muito preconceituosa. Quem nasce Dalit nunca vai chegar a ser um Brahmane. Aquela família é uma família Dalit por gerações e gerações. Então eles não ganham dinheiro? Ganham, até conseguem evoluir. Você pega bairros Dalits, por exemplo, onde a maioria é Dalit, às vezes você tem ali dentro da sociedade, naquele bairro todo, comerciantes que vão bem, ganham dinheiro, desenvolvem as suas atividades, né? Mas eles nunca vão se relacionar, né? Ter um relacionamento, casamentos entre eles, fazer negócios com as castas mais altas. O que salva essas castas, de uma forma geral, é que a gente vai ter muita gente na Índia. Então, dentro da própria casta, você consegue ter uma economia que até é relativamente ativa ali, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode fazer um comparativo aí com o que acontece dentro de uma favela grande, por exemplo, né? Fazendo uma comparação até meio tosca, né? Mas só para a gente entender. Mesmo dentro de uma favela, de uma comunidade, você tem as pessoas que conseguem se desenvolver um pouco mais, que tem um mercadinho, assim, um mercado bom, às vezes uma padaria começa a crescer, o cara tem um depósito de materiais, né? Então as pessoas começam a ter uma projeção econômica, vamos dizer assim, né? É lógico que quando a gente está dentro de países que tem uma permeabilidade social maior, as pessoas mudam de extrato social, e isso não é impedido, né? Mas quando a gente tem um país com um regime de castas tão fechado quanto a Índia, pelo sobrenome, às vezes pela aparência física, né? Você sabe quem é Dalit, quem é Vaishya, quem é Brahmani, e assim por diante, pelo jeito de falar, pelo dialeto que fala, pelo sobrenome. Então, é muito fechado. Um Dalit nunca vai se relacionar com um Brahmani ou com um Vaishya. Pode-se dizer que tem um tipo de segregação social, por caso? Fortíssima. É o que eu falei. Dentro das comunidades de cada uma das castas, eles conseguem ter uma mobilidade mais ali. Uma mobilidade não.
enriquecer, né, ir bem, ter uma vida economicamente mais confortável, mas a relação entre as castas é muito complicada. Com o desenvolvimento econômico, a entrada de empresas multinacionais, essa coisa, você imagina, por exemplo, uma Apple que vá aqui em Bangalore e coloque uma fábrica ali. A Apple está pouco se lixando se o cara é Dalit, se o cara é Vaishya, se o cara é Brahmani, né? Ela contrata pela competência, né? Então, com esse advento da globalização ali, esse sistema de castas perde força, mas dentro da comunidade local é muito forte. Diga. Mas essas empresas multinacionais tem lugares que a segregação é tão forte, mas tão forte, que eles têm que fazer salas separadas. Isso é verdade. Dentro das empresas acaba tendo problema. E daí eles É não verdade. podem se misturar. Então, tipo, se você vai lá, tem, tipo, o café. Né, que é tipo um chá, o deles não é café, o deles é chá. Tipo, o chá deles tem Dalit, Brahmin, não sei o quê. Daí a pessoa não pode, tipo, encostar, ela não pode chegar perto do outro, ela tem que ir só no dela. Eles não podem olhar no rosto, é muito triste, vamos dizer assim, né? Mas, e é uma coisa que você falou do chá, eu lembrei. O chá é outra coisa que eles produzem bastante nas regiões agrícolas lá, porque, como você falou, é tradicional o chá, eles produzem muito. E se você é uma mulher Dalit e você casa com um cara tipo, de uma casta maior, você perde você perde seu sobrenome, tudo, você não pode mais falar com a sua família. E você, tipo, a sua família tem que queimar tudo que era seu. Você tem que começar do zero. Terrível, né? É terrível. Mas que eu te dou do Vitória, tu tá muito trabalho. Você sabe mais sobre a